A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o cientista político Antônio Marcelo Jackson. Ele é professor do Departamento de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nós vamos conversar com o professor Antônio Marcelo Jackson sobre declarações da pedagoga Gary Woods, diretora da escola da Universidade de Oxford, no qual ela fala que nesta instituição há espaço para a formação de alunos brasileiros e voltada para jovens estudantes e jovens comprometidos a seguir o caminho da retidão, da moralidade e, acima de tudo, comprometidos com o combate à corrupção. Meu caro Antônio Marcelo Jackson, como está o amigo? Tudo em ordem? Tudo em ordem, Arnaldo. É sempre um prazer atendê-lo e aos ouvintes da Rádio Sputnik. Prazer enorme em ouvi-lo. Meu caro Antônio Marcelo Jackson, certamente você acompanhou a entrevista da pedagoga Gary Woods, diretora da Escola do Governo Blavatnik, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Qual é a sua opinião sobre o teor de suas declarações? Bom, Arnaldo, em primeiro lugar eu vou chamar a atenção de dois aspectos que eu concordo com ela, ainda que sejam aspectos que, sejamos sinceros, eles são bem generalistas, eles não ofendem fundamentalmente a ninguém, né? O primeiro, quando ela diz que qualquer liderança, a liderança deve ter uma visão altruísta, ela deve ser imparcial e deve promover a equidade. Ora, isso aí me parece uma regra geral e universal. Quer dizer, não especificamente de uma proposta pedagógica de uma nova escola, né, de políticas públicas que se cria em Oxford, né? É um conceito tão óbvio que chega a ser gritante, né? Não, exato. Isso aí me parece claro, quer dizer, não tem que ter isso. E segundo, a respeito, ela faz um comentário interessante, mas que também é uma coisa que eu, como historiador e cientista político, eu já li em diversos autores de diversos países do mundo, que há uma tendência naquele que lida com o poder, né, e notadamente com o funcionalismo público, com raras exceções, e as exceções sempre, é de se prender ou de se deixar levar por atos corruptos, tá? Isso tem a ver até com aquela fala do Montesquieu que nós já citei para você algumas entrevistas atrás, né? Quem tem o poder tende a abusar dele. Então, o funcionário que lida com o poder, que lida com o recurso público arrecadado com os impostos, ele tenderia, com o passar do tempo, em qualquer lugar do mundo, a ser corrupto. Não estou dizendo que todo funcionário seja corrupto, por favor, tá? Mas é um chamariz muito grande. E ela cita isso também, é uma coisa que mais ou menos é objeto pacífico, é ponto pacífico em qualquer análise. O que eu acho que a professora Woods, ela peca nas suas análises, e eu tive a oportunidade não apenas de ler a entrevista dela para o jornal Folha de São Paulo, mas também acessar o site da Escola de Políticas Públicas em Oxford, é que ela me parece, ela generaliza algumas coisas, tá? E que são objetos específicos da Inglaterra, ou que, como é o caso dela, ela é neozelandesa de nascença e de formação, e que pode ser identificado também em ex-colônias inglesas, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Ela chama a atenção do papel do Poder Judiciário. Só que ela esquece que nos países anglo-saxões, né, e aí eu não estou falando só Inglaterra e Estados Unidos, mas também Austrália e também Nova Zelândia e diversos outros, existe uma tradição que a gente chama de common law. Quer dizer, a ideia da lei comum, a ideia de que o juiz ele acaba produzindo constantemente e sistematicamente uma legislação. Ao contrário dos países latinos, e aonde o Brasil se insere, de uma tradição de civil law, onde praticamente tudo está dentro da lei. Ora, aonde eu quero chegar com isso? Se eu vou fazer uma escola de lideranças, se eu vou criar uma escola de líderes sobre políticas públicas, tá? Olha, e eu entendo que o judiciário é peça-chave, e de fato é, ou eu bem compreendo já essa primeira diferença entre essas duas grandes correntes mundiais, tá? Ou então eu não tenho como tratar isso. E até prova contrária, ela parece fazer uma pequena confusão nesse aspecto, o que é uma pena, né? Então, quer dizer, existem alguns aspectos aqui que eu tenho algumas críticas à proposta dela. Meu caro doutor Marcelo Jackson, ela fala da informação de líderes. Líderes se formam em sala de aula? Pois é, isso aí eu me lembro do bom e velho sociólogo Max Weber, um dos criadores da sociologia, quando ele já definiu a ideia de liderança, isso lá no final do século XIX. Você tem a liderança carismática, que é espontânea, você tem a liderança burocrática,
que é aquela que brota das escolhas, né, ou tem a ver com, por exemplo, com empresas e tal, e você tem a liderança tradicional, né, do ancião, da pessoa mais velha e tal, da tribo, da aldeia, enfim. Então, eu confesso a você, fica difícil de compreender alguma coisa fora dessa definição de Weber, tá, que já tem mais de 100 anos. Né? É por isso, quando você me pergunta formar líderes na escola, eu acho difícil. Você pode formar pessoas que tentem estudar ou tentem se dedicar ao estudo das políticas públicas, de como funciona um Estado, tá? De como funciona um poder público. Isso sem dúvida alguma. Agora, dizer que dali você vai ter uma liderança, eu tenho cá minhas dúvidas. Em declarações à Folha de São Paulo, diz a Nigel Woods, que é a diretora da escola Blavatnik, nós criamos uma escola de governo que ajuda os países a aprender uns com os outros e isso começa na sala de aula. Na teoria é ótimo, né, Antônio Marcelo? Teoria funciona que é uma maravilha. Não, sem dúvida que é uma maravilha, mas o que eu acho engraçadíssimo, né, dessa fala dela, é que ela, por exemplo, ela chama a atenção da capacidade de renovação que os países devem ter, né? E se existe um país que a renovação é sempre lenta, esse país se chama Inglaterra. Eu acho interessantíssimo isso. Ela cobra uma renovação, apenas para citar a estrutura política inglesa, da Câmara Baixa e da Câmara dos Lordes, né? Da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes. Isso é uma coisa que foi definida lá em 1688, com o fim da Revolução Inglesa do século XVII, e só para você entender, Arnaldo e todos os ouvintes da Rádio Sputnik, basta dizer que em 2009 ainda existiu uma reforma na mudança em relação à Câmara dos Lordes e à Câmara dos Comuns. Ou seja, passado mais de 3 séculos e meio, ou quase 3 séculos e meio, a Inglaterra ainda não acertou em efetivo como funciona o seu sistema político, né? Então, quer dizer, e aí, ou seja, é um país, portanto, cujas mudanças, elas entram naquilo que nós, na ciência política, chamamos de mudanças conservadoras. Quer dizer, você vai mudando muito aos poucos, bem devagar, tá? Para que os traumas sejam minimizados ou mais facilmente diluídos, tá? E digeridos. E, no entanto, ela chega para os demais países e cobra uma mudança, uma renovação muito mais ágil. É, no mínimo, uma falta de são os pesos de 2 medidas, né? Meu caro Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. Até uma breve próxima ocasião. Tá certo, Arnaldo. Sempre um prazer e fica à vontade. Da mesma forma, professor Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, comentando a entrevista da pedagoga Nigel Woods, diretora da Escola Blavatnik, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em que ela fala de formação de lideranças nas salas de aula e diz que em sua escola há espaço para alunos brasileiros.